Fala galera, beleza? Mais um vídeo hoje pra vocês aqui. Hoje a gente vai entrar um pouquinho no assunto aí sobre TC, né, que é o controle de temperatura. No inglês aí o Temperature Control, tá? O TC, ele nada mais é do que um limitador de temperatura para coil, tá? Essa tecnologia, ela tem já um tempinho que foi criada, porém agora que ela tá assim sendo usada por todo mundo, né? Todo mundo já ouve falar em TC, principalmente aqui no Brasil, né? A gente vê muito equipamento com TC e muita gente não sabe bem para que serve. Assim, o que ela vai fazer na verdade, ela vai te dar um ritmo de vaporização preciso, né? Então você vai ter um limiar ali de vaporização constante, tá? Podendo fazer um ajuste na temperatura da coil. Além dessa questão do ritmo de vaporização, né? Tem um ritmo constante aí. Esse limitador de temperatura também vai permitir você a evitar a produção de algumas substâncias tóxicas aí, né? Que são provocadas normalmente aí por um excesso de calor muito grande na coil, tá? Que a gente tem aí. Existem até alguns estudos aí que falam sobre o assunto. E também esse excesso de calor, ele promove a degeneração do seu algodão, da sua sílica mais rápido, né? Então, com o controle de temperatura, a gente vai conseguir ter um tempo de vida útil maior para o nosso algodão, para nossa sílica, tá? Bem maior do que usando só o modo power. Já foi criado aí alguns estudos falando sobre essa questão da produção de formaldeídos, né? Principalmente quando você utiliza, quando a sua coil chega em altas voltagens, né? Normalmente essa criação, vamos dizer assim, de formaldeído na coil, ela acontece quando você recebe um dry heat, tá? Então normalmente quando você toma um dry heat, seja de um tanque ou seja de um dripper, você acaba tendo esse problema aí, tá? De estar consumindo formaldeído, que é uma substância cancerígena. Lembrando que muitos desses estudos assim acontece, entendeu? Essa produção, porém nos estudos assim eles colocam ao extremo, né? Eles dão um dry heat de bastante tempo. Qualquer um que toma um dry heat, você vai praticamente parar de puxar o vapor naquele momento, né? Outro problema também que tem aí na questão do antes de chegar ao TC é uma substância chamada acroleína. Essa acroleína, ela é uma toxina produzida pela nossa VG, né, nossa glicerina vegetal. Normalmente quando ela chega aí numa temperatura aí de mais ou menos 300 graus, tem a produção dessa toxina. Essa toxina, ela é uma substância cancerígena muito ruim, tá? Porém, como a gente mistura aí a nossa VG com o PG, a gente consegue baixar bastante esses graus, entendeu? Da glicerina. Então, por exemplo, se você usar uma VG 100% VG, a chance de você produzir essa toxina é muito maior do que se você colocar o propilenoglicol junto, né? Porque o propilenoglicol ele vai se misturar ali nela e no fim, vamos dizer, às vezes você está ali em 300 graus aqui no seu TC, mas a sua glicerina ela tá aí a 200 graus, entendeu? Porque um quebra o outro, entendeu? Então às vezes você tem um aumento mais no propileno do que na glicerina, alguma coisa assim,
tá? Eu não entrei bem muito nesse assunto, ligado nesse assunto, mas vai ser alguma coisa mais ou menos nesse ponto, tá? E se você que puder utilizar uma temperatura menor do que esses 300 graus aí, 290 graus, é o melhor ainda para você, né? Você vai estar evitando estar ingerindo essas substâncias. Essa acroleína já foi estudada na fumaça dos cigarros comuns também, e ela é um dos principais agentes ligados aí a substâncias cancerígenas, né, de malefício. Então é algo que a gente tem que estar atento. Eu mesmo, até começar a estudar aí sobre o TC, eu não sabia sobre essa substância, essa acroleína, tá? E não é recomendável de forma alguma você estar usando juices aí com 100% de VG, tá? Tá sempre misturando um pouquinho, até mesmo 90-10, que muita gente utiliza, até eu mesmo utilizava bastante quando eu usava meu dripper. Não é muito aconselhável por conta dessa questão aí da temperatura, beleza? Acho que em relação a benefício à saúde, vai ser isso, tá? O TC também, ele em relação assim, à sua experiência no vapor, ele te dá uma produção de vapor muito melhor, né? Você vai ter um sabor muito bacana na sua resistência ali, quando você estiver utilizando ele, devido aí a essa questão da constância, né? Você vai estar sempre numa temperatura constante, então você vai ter esse sabor aí constante também, tá? Mesmo em sub-ohm, que é o que você normalmente vai utilizar, né? Principalmente no fio de níquel, aí você utiliza algo em torno de 0.05 acima disso para ter uma experiência legal com níquel. Sem contar aí também na questão da vida útil aí do algodão e da sílica, você vai ter. Eu mesmo utilizando o modo Power, né, que é o modo watts e volts, eu utilizava assim, meu cigarro mais ou menos uma vez por semana eu já tinha que trocar. Eu já fazia a queima seco da coil, por conta da formação ali do formaldeído, daquelas nojeiras que ficam em cima da coil, e a troca do algodão, porque normalmente ele estava queimado. A sílica também eu dava uma queima seco nela ali para ela dar uma limpada quando eu utilizava, né? Então o TC veio para mudar isso também, isso é uma coisa bem legal. Temos a questão aí também de poder usar outros fios, né? Como o níquel, que eu já falei, que a gente usa normalmente o NI200. A gente pode estar utilizando também aí o fio de titânio, tá? Desde que o seu mod tenha essa opção de titânio. Se por acaso ele não tiver, existe um cálculo que você faz para você poder usar o titânio no níquel, mas eu não sei bem como que funciona ele, tá? É bom dar uma pesquisada aí na gringa aí, talvez tenha informação sobre isso. E você pode usar também o aço inoxidável, né? E não só mais o fio Cantal NW80 e o fio Cantal A1. Então isso é uma coisa bem bacana, tá? Eu estou utilizando aqui no meu mod aqui fio de níquel, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Fio de níquel. Estou usando aqui a 0.13 ohms, 30 watts e 170 graus. Você vê que a produção de vapor é bem bacana, ó. Pra mim tá beleza. O sabor é muito bom também. O sabor é incrível. E você pode aumentar aqui bastante. Eu uso 170 aqui até porque, sei lá, eu acho que o vapor fica mais ambiente assim, não fica aquele vapor quente. Mas você pode colocar aqui até uns 230, 240. Vou colocar aqui, ó, 240 watts, tá? Só pra gente fazer um testezinho, vou abrir aqui o Airflow aqui da minha drip tip, vamos lá. Você vê que a produção de vapor já aumenta bastante. O sabor ainda continua muito intenso. Eu não vejo assim uma grande diferença em questão de sabor quando você aumenta muita voltagem.
Eu vou até colocar um pouquinho mais aqui, ó, 270 graus agora. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, 270 graus. Vamos dar mais uma aqui só pra vocês verem. E assim, não tem dry heat. Isso aqui é o mais legal de tudo. Tá vendo? Então a produção de vapor é bacana pra caramba. E engraçado, mesmo que nessa temperatura de 270 o vapor não é quente não. Mas eu gosto de usar aqui em 170, não sei, eu acho que me ajuda um pouco na economia de bateria. Agora eu não sei se tem alguma coisa a ver. Eu acredito que às vezes não. Ou às vezes sim, porque o que acontece? Quando você aciona aqui o nosso temperature control, nossa linha de watts aqui, ela fica baixando. Aqui no meu limite é 30. Mas quando ela chega nesses 170 graus, ela baixa às vezes para 6 watts, ela joga 6, joga 12, entendeu? Ela vai variando os watts. Então com isso eu acredito que você tem uma economia de bateria. Quando você está utilizando temperaturas mais altas, provavelmente você vai ter uma constância maior aí nessa questão dos watts. Eu ainda não testei isso aí na prática, mas pela questão da lógica, né, eu acredito que seja, tá? Então esse vídeo aí é só para fazer uma introduçãozinha aí no TC, tá? Se você tiver a grana, né, para investir e você ter o nosso cigarro eletrônico e nosso vape como algo para usar todo dia, algo como hobby, assim, vale a pena você ter um TC. Eu mesmo utilizo, eu utilizo outros também. Estou utilizando, uso ainda meu mod mecânico, uso meu singelo em 150 watts. Porém, como eu não uso muito mais eu não uso tanto o vapor mais para produção de vapor igual era antes. A minha ideia hoje é mesmo saciar minha vontade ali. Então eu não preciso mais de tantos watts, né? Se você quiser aí, você pode pegar um TCzinho aí de 40 watts, por exemplo. Se a sua intenção não for fazer grande produção de vapor aí com Cantal, vale a pena você fazer essa experiência. 40 watts é mais do que suficiente para você ter produção de vapor aí com níquel, com titânio. E até com aço inoxidável. E o valor cai muito, né? Esse aqui no meu caso aqui ele vai até 200 watts. Só quando eu comprei ele mesmo que eu cheguei a utilizar ele em 200 watts aí para fazer teste de vapor e tudo mais. Porém, hoje em dia eu tô mais na questão aqui do TC mesmo. Já testei as 3 coils. A coil que eu achei mais paia, assim, não me adaptei muito bem, não gostei muito, foi a de aço inoxidável, a SS, né? Normalmente a gente utiliza aí aqui no Brasil no momento a 316L, que é o modelo dela. Não gostei muito, assim, não fez meu tipo. O titânio, eu gostei dele por questão dele ser bem maleável, para você produzir a coil, assim, tudo, ele é bem mais tranquilo. Mas o que ganhou meu coração mesmo foi o níquel, eu tô usando ele direto. É o que eu uso no meu dia a dia mesmo, tá? Então é isso aí, para não ficar estender muito o assunto também, né? Para não ficar aquele vídeo muito grande, muito cansativo, é isso. Espero que tenham gostado aí. Qualquer dúvida aí, entra em contato aí nos comentários, beleza? Se inscreva no canal, curta o vídeo. Me siga no Snap, no Instagram aí, vai ter bastante coisa legal. E acesse o site, beleza? Falou galera, até a próxima aí, bom vapor. E falou!